Fala aí, pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Estão me pedindo dicas sobre desenhos orientais, né? Então deixa eu só marcar aqui a altura da minha câmera só para não ter perigo de cortar, beleza? Então, quando você vai fazer aqueles movimentos de orientais, né, que são aquele fundo, representa como se fosse uma queda de cachoeira. Então ela sempre vai estar vindo de cima com uma queda curvada. Então isso daqui é uma representação da cachoeira, que até aqui é um pouco mais escuro, daí vai ficando mais claro, né? Então, ela representa a queda de água. E aqui embaixo, na queda de água, vai formar nuvens, porque é tipo um vapor, né, que levanta assim da água. Então, por isso que tem aquelas nuvinhas embaixo, normalmente, da queda, assim. Então, tem essas nuvens da queda da água, que cai, e tem a nuvem também do céu. Então, tem dois tipos de nuvem. Tem a nuvem que vai ficar no ar, e tem a nuvem que é da água batendo no chão ou nas pedras. Que até tem as pedras, né, que elas são um pouco mais retas, né, elas não são tão aliviadas, né, elas são bem marcadas assim mesmo. Ela é representada por furo nas pedras, que é onde a água fica batendo, então cria esses buracos. Normalmente ela é bem preta, é bem escura, né, com degradê. E esse daqui é um esquema que eles usam bastante no oriental. Você não encosta o fundo na pedra, você tem que deixar uma borda em volta da pedra, você não pode encostar. Se encostar fica muito escuro. Então essa é uma estratégia boa. Daí se pergunta, mas como que eu sei quando vou colocar o fundo, né? Onde eu vou colocar o fundo? Então, quando você pegar para pensar lá, vamos pensar num cabelo de geisha, né? O cabelo da geisha é um exemplo bem bom. Ele tem uma representação, deixa eu só marcar aqui para mim não perder o tamanho da folha. Ele tem uma representação bem pesada. Então tá lá o cabelo da geisha. Vou fazer mais ou menos aqui um cabelinho só para mostrar para vocês. Então, cabelo da geisha. Fazer um palito aqui da geisha. Palito é bem fácil, ó. Você faz primeiro a linha da base, de baixo, né? Aí você faz uma bolinha que representa e o grampo. Aí o grampo normalmente tem um corte no meio que ele coloca no meio do cabelo, né? Fazer aqui o nariz da geisha, beleza? Então, como o cabelo aqui é bem escuro, então você não vai poder encostar o fundo no cabelo. Senão vai juntar o cabelo com o fundo, vai ficar uma coisa muito escura. Ou você deixa uma bordinha, igual eu fiz ali na pedra, em volta do desenho, ou você vai lá e coloca nuvens. As nuvens podem ser representadas em volta do cabelo sem problema. Ó, você vai colocar as nuvens. Normalmente as nuvens orientais, elas são padrões. Aqui eu já misturei uma nuvem old school, mas elas são todas padrões, são bem redondinhas. Aqui como também é escuro. Então, ou você pode fazer um cinza bem clarinho aqui, ou até mesmo manter na borda e fazer um cinza clarinho, não tem problema. Então as nuvens, elas são colocadas para aliviar as partes mais escuras. Aí você pensa lá, mas vai ficar um espação aqui. Então você vai lá e coloca uma espiral. A espiral você vai manter padrão, a linha ali, né? O movimento dele. Aí você vai abrir uma outra borda dele dentro. Aí. Aqui pode ser sombreado. Aqui. Mantendo a espiral. Esse daqui pode ser cinza. Só cinza, fica mais bonito. Ou também você pode fazer ele sombreadinho, mais curto. Mantendo a espiral aqui. Aí você pode pôr umas flores de sakura também. 1, 2, 3, 4, 5. Aí. As florzinhas de sakura para aliviar. Então, aqui esses movimentos são bem importantes. Tem esses alívios de tensão na cor, para não ficar tudo escuro e não se juntar e virar uma bolota. E aqui, como é queda, né? Você sempre vai pensar que as linhas são quedas. Ela não pode ser ao contrário. Assim, pode também, se ela tiver assim aqui, é porque ela está caindo daqui para cá. Então ela vai ter esse movimento aqui, ó. Então, isso representa o fundo oriental. Aí você pode descer a nuvem passando por trás dos palitos, aqui tudo. Ou você pode colocar uma água também. Uma aguinha oriental aqui, que fica bem legal. Fica bem interessante. Então, isso é a composição do desenho. Você pode colocar mais uma florzinha aqui, uma sakura. Mais uma sakura aqui. Então, isso é aliviar a escuridão do desenho, para não ficar muito escuro. Vou passar para vocês aqui uma manha de desenhar água, que eu acho bem legal. Ela... Deixa eu só marcar aqui só. Aqui e aqui. A água você pode fazer assim, ó. Você pode pegar
ela fazer... Tá aparecendo? Vou pegar uma caneta, para aparecer melhor. Pode fazer uma linha de marcação, não precisa ser de caneta, né? É só uma representação aqui a caneta. Aqui, e aqui é a queda da água, tá vendo? Aí você vai pegar aqui, ó. Deixa eu fazer voltando aqui para ficar mais interessante. Porque daí fecha bem certinho aqui o esquema. Você pode fazer a partir daqui, ó. Tá vendo? Fica mais fácil para você acertar o movimento da água, sem precisar aí, ó, ficar indo e voltando. Então ele já tá fechando o movimento para você, ó. Daqui vai fazer um movimento assim. Essa aqui sempre tem uma maiorzinha, daí tem uma pequenininha, né? E tem uma, deixa eu fazer mais uma curvinha aqui, e mais uma média. Então, ela sempre tem esse equilíbrio. Aqui era um pouquinho maior, mas tá bom assim. Daí que o movimento, vamos fazer mais curvadinho aqui, aí. Daqui um pouquinho maior. Daí faz o rabinho, mais curtinho, ó. Aqui ficou mais longo, não tem problema. É só, tipo assim, tem, né, uma teoria que tem que ter um médio, um pequeno, um maior, para dar mais movimento no desenho. Você vê que fica mais bonito. Mas não tem problema se ficar todos iguais, não interfere nisso também. Mas só dá mais movimento no desenho. Daí aqui, também outro movimentinho. Então você segue aqui o padrão do movimento que você faz e vai jogando as pontas dentro dela. Pode ser um pouquinho mais fechado, né, para não ficar tão largo, mas é só para representar para vocês aqui o movimento. Tá vendo? Como fica mais fácil fazer água assim? Eu vou fazer uma água mais bonitinha aqui. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer uma mais fechada. Vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Vou fazer assim. Vou criar aqui um movimento mais justinho. Tá vendo? Aqui. Assim. Aí. Então aqui, só jogar as pontinhas agora. Agora eu pego aqui, deixa eu começar de baixo pra cima aqui pra mim ficar mais fácil na minha mão. E também visualmente pra vocês. O sentido da minha mão, ela tá mais pra esse lado aqui. Aqui, essa aqui um pouquinho mais longa. Essa aqui um pouquinho mais curta. Pra dar mais movimento no desenho, ó. Como fica diferente. E agora aqui o movimento da água. Ó. Eu gosto de dar esse espacinho aqui, por causa que ele dá mais volume no desenho, não precisa colocar tanta água daí. Aqui mais curtinho, então essa aqui vai ficar mais longuinha, ó. Daí de novo aqui o movimento, mais curtinha e a mais longa. Aqui, aí. Daqui vai mudar o sentido da água agora vai jogar pra cá. Então você faz uma cabecinha assim, ó, aí fica bem oriental, ó. Prontinho, então aqui tá a água. Esses são movimentos mais usados na água. Aí você pode fazer a transparência passando por trás, né, do desenho. Aí só escurecer. Como a água é clara, você não precisa deixar a borda do desenho, né? Você vai deixar sempre aquela bordinha em volta assim, quando é pedra ou alguma coisa do desenho que tá muito escura. Então, para você não juntar com o fundo, aí você deixa a bordinha. Beleza? Quando eu falo transparência, é porque esse daqui é como se fosse transparente. Então, ele tem que ter uma intenção de estar leve o desenho. Vou fazer com caneta aqui para vocês entenderem. Vou fazer uma sakura meio grande aqui. Aí vocês vão entender que é transparência. Isso é muito usado na carpa, muito usado quando passa em cima do samurai ou na geisha. Essa é a ideia. Quer ver, ó? Vou passar aqui 2 linhas por cima e a terceira e uma quarta. Então, tá caindo aqui a água. Tá formando as nuvens aqui embaixo por causa dos gotículas da água que tá batendo, né? Viram tipo um vaporzinho assim. Não chega a ser um vapor, né? Não tá quente. Mas eu não sei bem certinho o nome técnico. Então ela tá respingos da água, assim. Então fica uma nuvinha. Então quando você olha na cachoeira, na queda, sempre tem essa nuvinha aí em cima. Aqui na sakura você não vai desenhar ela por inteiro. Então você vai fazer primeiro as linhas aqui. Se alguém souber certinho o nome aqui para me ajudar, que agora eu esqueci. Eu comecei a fazer o vídeo e não pensei em pesquisar o nome das coisas, mas eu sei como se fosse tipo um vapor, assim. Então, beleza. Aqui estão as linhas. Aí, para você dar um efeito de transparência, aonde é escuro, né? Essa parte que é escura aqui, você faz a sakura bem certinha. Aí, quando vai ficar naquela parte mais clara, você não fecha o desenho. Você deixa ele pela metade. Então, você não vai encostar ali.
Aí ele vai dar um efeito de transparência. Então, você pintando até aqui, ó. Deixa eu fazer com mais levinho aqui para dar o efeito, ó. Vai dar uma transição, parecendo que a Sakura tá por debaixo do desenho. Então, quando você pintar essa Sakura, né, de vermelho, vai parecer que ela tá por debaixo do desenho. Deixa eu pegar a canetinha vermelha aqui e vou pintar para você ver, ó. Pintando de vermelho, é como se ela estivesse por debaixo da água. Tá vendo? Então aqui, a Sakura, e a barriguinha dela de amarelo só a metade. Então não vai ser pintada inteira. Aqui começa a parte escura, né? Aqui ela vai fechar por inteira. Ali não chegou na parte mais clara. Então aqui, transparência. Como se a Sakura estivesse por debaixo da água. Aqui você vai pintar por inteiro. Então vai dar um efeito de transição. A água tá passando por cima dela. Aqui você vai fazer só a pontinha, não vai encostar. Aqui vem a parte mais escura. Aí. Deixa eu só fechar essas nuvens aqui. As nuvens do oriental são bem redondinhas. São bem exatas. Já vou explicar por que elas são bem exatas. E aqui pinta só a metade. Então, ó, parece que a folha está passando por debaixo da água. Isso se chama uma transparência na tatuagem oriental. Beleza? Vou passar para vocês agora como sombrear a nuvem. A nuvem ela tem duas formas de ser sombreada. São as mais comuns. Então, elas são bem redondas. Vou fazer bem grande aqui para vocês entenderem porque tem que ser bem redonda. Ela não pode ser oval e não pode ser muito aberta, né? Já mostro para vocês aqui a diferença. Ó, essa aqui seria oval, não pode ser oval e não pode ser muito aberta. Então ela não pode ser nenhuma dessas duas, tem que ser bem redondinha mesmo. Quanto mais redondo você conseguir fazer, mais qualidade você vai ter no seu desenho. Uma forma de sombrear, você pode fazer essa marcação aqui, sabe? E pintar ela pra cá. Pintar de cinza, né? Vai ser um tom mais claro. Se quiser pintar de preto também não tem problema. Mas depende onde ela estiver. Se tiver uma rocha aqui, a rocha mais larga, né? Aqui, isso. E ela tem os furos onde a água tá batendo, então esse aqui representa os furos da queda da água. E ela mais escura. Aí você vai deixar a bordinha em volta e pintar. Beleza? Aí tem outra forma de sombrear. Você vai só jogar a cor para cima, fazendo um degradê acabando uniformemente ali em cima. Não precisa ir até a ponta, pode ser até aqui assim, ó. Só para ter um movimento acabado. Eu gosto mais de ser aqui. Eu gosto quando você pega aqui, ó, e fecha assim, ó. Por que tem que ser redondo? Ó, vocês viram que fechou bem certinho ali? Aqui também, ó. Fecharia bem certinho o movimento do desenho. Quer ver? Eu vou fazer as duas pontas, uma diferente da outra, você vê que fica encaixado o desenho. Aí, ó. Deu um encaixe perfeito, ó. Então, qualquer uma das duas vai dar certo. Agora, se for oval ou for a outra mais aberta, ó, vamos pensar, vou fazer duas oval aqui e duas bem abertas. Se for oval, não vai ter como encaixar aqui, ó, a sombra direita. Ó, vai ficar assim, ó. Não vai ficar legal. Vai ficar esquisito. Ela não vai ter uma forma bonita. Ela vai ficar meio esmagada. Então vai ficar bem aberto aqui e aqui vai ficar fechado. E a sombra aqui, ó, ela vai fechar, ó, tá vendo? Ela ficou muito fechada. Na outra aqui não, ela fica aberta, ó. Aberta os dois lados. E aqui fica fechada. Vai sobrar só uma gota aqui em cima. Então ela não vai ter o mesmo movimento. E ela muito aberta, ela vai perder a forma da nuvem na hora que você pintar. Na hora que pintar vai desaparecer, ó. Não vai ficar legal. Essa aqui sombreada. Ó, vai ficar muita pintura para um espaço. Ela tem que ter um espaço mais concentrado e mais trabalhado. Então por isso que vamos fazer ela redondinha, mais uniforme possível, mantendo um padrão, também no mesmo tamanho, para quando você fizer os outros movimentos, ela faça sentido na imagem, sem ficar muito desuniforme, ó.
Então ela vai manter um padrão. Tá ficando mais bonito, né? Assim, desse jeito. Vamos pensar assim que se você colocasse lá vamos pegar aqui uma flor, um crisântemo. Vou fazer um crisântemo pra vocês verem aqui, ó. Um crisântemo, eu gosto de começar um crisântemo mais solto, então vamos fazer aqui as pétalas dele. E agora o miolo do crisântemo. Aqui o miolinho. Agora o crisântemo. Vou fazer o crisântemo passando por debaixo do reflexo aqui, ó, pela queda da água. Agora, aqui ele vai ficar, vamos pensar aqui mais pra cima, então tá passando por trás, aí. Então a pétala aqui vai ficar aliviada, né? Então ela vai vir aqui pura pétala, aqui vai aliviar e aqui ela vai se transformar. Ó, pra ter bastante impressão que ela tá passando por debaixo. Aqui vem, separa. Aqui dá pra encostar. Aqui vamos da coisa. Vamos passar aqui, ó. Daqui vai apagar e vai fazer aqui, ó. Aí, então aqui é o reflexo da transparência. Aqui. Aí. Aqui continua as pétalas ainda, né? Vou fazer mais uma pétala aqui. Ó, parece que está passando por debaixo do desenho. Por debaixo do desenho, por debaixo da água. Aqui entraria a sombra, no caso, né? Aí. Então esse aqui é um vídeo para vocês treinarem essas coisas. Aí depois que vocês treinarem bastante, eu faço mais um vídeo ensinando a pintar. Daí eu vou explicar para vocês como fazer as pinturas com tinta nanquim e como produzir um desenho com qualidade. Então aqui tá passando por debaixo. Vamos fazer essa pétala vir até aqui. Aí, ó. Aqui ensinei bastante coisa para vocês já, pra vocês treinarem aí. Então sempre vai ser queda, né? Porque ele representa uma água. Como se fosse água, então isso aqui tudo é como se fosse quedas, né? Depois eu vou mostrar para vocês o sentido, tudo, como fazer. Mas por enquanto explicar o mais básico para vocês aqui. Aqui é um pouquinho maior o miolo. Daí a pedra. As pedras são representadas por linhas mais retas. Esse aqui são buracos na pedra. Tem uns que faz assim as pedras para parecer mais buraco ainda. Tem uns que abrem um buraco mesmo e faz uma água saindo de dentro desse buraco. Aí o que acontece? Aqui na sombra, você vai ter que deixar o espacinho. Representar bem o espaço que está saindo ali, ó. Tem que respeitar essa iluminação. Daí você faz o efeito do reflexo aqui, né? Que a água estivesse caindo. Aqui tinha que ter ficado uma bordinha maior. Aqui eu marquei. Mas aqui dá pra ter uma noçãozinha. A representação do buraco. Aqui vai ter que ter a bordinha. E depois sombrear. Aí. Daí aqui, como tá tendo a queda, aqui vai ter a nuvem para representar a queda da água. Como se fossem as gotículas da água rebatendo a nuvem rebatida da água batendo, né? Que confusão. A água rebatida na pedra, por assim se dizer. Quando for acabar um desenho oriental, nunca cabe ele reto, né? Faça um movimento assim, ó. Esse aqui vai fazer mais sentido, porque se a pessoa estiver tatuando ou for continuar o desenho, expandir mais a imagem, para você encaixar aqui depois no desenho nesse movimento é mais fácil do que numa linha reta. Então aqui nós temos a representação de tudo um pouco para vocês estarem então praticando. Daí o aspiral, pode fazer uma espiral aqui também, ó. Vamos pensar aqui nesse movimento, assim, isso. Fazer uma espiral aqui, ó. Para deixar um desenho mais finalizado. Aí, dentro da espiral, você pode sair representando também a queda aqui, né? Então ele pode ter esse giro, ou você pode fazer uma nuvem no final do espiral também, que fica legal.
Deixa eu ver. Às vezes dá pra fazer até 2 nuvens, subir mais nuvem aqui, ó. Também fica legal. Então vai do como você pretende fazer as suas imagens. Então você vai usando a imaginação, vai praticando. Aqui a espiral eu vou fazer uma sombra única. É legal você ficar praticando, viajando e tendo umas observações mais suas, que vai ficando a sua marca, né? Existe o padrão, existe o básico, né? Esse aqui é o básico. Mas é um básico assim que pode te levar bem longe. Faz uma sombrinha aqui. Daí vai de você praticar e se exercitar aí. Aí. Então, tá aí uma referência boa para vocês de oriental. Espero que tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo. É um vídeo bem básico assim, mas eu quero que vocês pratiquem aí, beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. É nóis!